Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, falando um pouco de gramática. Nossa primeira aula da semana e eu já espero que todos vocês tenham tido uma ótima semana, tenham estudado bastante, descansado, tenham também ficado em casa para que possamos terminar, né, esse período de lockdown, possamos voltar à nossa normalidade. Né? Ainda não estávamos totalmente na nossa normalidade, mas aos poucos estamos progredindo, né? E para isso precisamos que todo mundo coopere. Então, de qualquer forma, espero que todos vocês estejam preparados aí para mais uma semana estudando, tá bom, gente? Bom, vamos iniciar aqui o nosso conteúdo. Como eu já falei, hoje será português. A disciplina trabalhada será a disciplina de gramática. Vamos continuar o nosso estudo que nós estávamos fazendo na aula passada, onde falamos um pouco sobre a questão do preconceito linguístico, da variação linguística, da diferença entre o português de Portugal e o português brasileiro, o que influenciou nessa mudança da gente falar de uma forma e eles falarem de outra, como, por exemplo, eu estou fazendo, eles dizem eu estou a fazer. Então, são algumas diferenças gramaticais e orais, né, na pronúncia, que mudam bastante. A gente já entendeu por que isso acontece, isso tem a ver tanto com a questão da região onde as pessoas residem, quanto com a situação ali onde se deu aquele desfecho. Por exemplo, o Brasil é, é, ele foi habitado por portugueses, né? Os portugueses colonizaram aqui o Brasil e essa colonização dos portugueses trouxe também as influências dos portugueses para o Brasil. Bom, costumes, história, cultura, tudo isso foi trago para o Brasil e permaneceu até hoje. Bom, a gente também tem traços da cultura portuguesa no nosso país. Já explicamos sobre isso e hoje a gente vai continuar. Vamos continuar a partir da página 36. Peço que vocês abram seus livros aí na página 36. Enquanto vocês abrem, eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui, tá? Página 36, livro de gramática. Livro de gramática de português, página 36. Enquanto vocês abrem, eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui, tá bom? Pronto, pessoal, página 36. Vamos lá. Então, na página 36 aqui já iniciamos falando sobre a questão do preconceito linguístico, tá bom? Eu gostaria, deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Aí está nosso slide. Pronto. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês esse slide. Abram aí na página 36 e vamos fazer a leitura, tá bom? O preconceito linguístico. Para entender bem o que é o preconceito linguístico, uma boa saída será recorrer à etimologia da palavra preconceito, isto é, a sua origem.
Na nossa língua, a palavra conceito tem muitos sentidos. Um deles é opinião. Então, conceito significa opinião, tá? Um dos exemplos, como por exemplo, qual é o seu conceito sobre legumes? Ou seja, qual é a sua opinião sobre legumes? Qual é o seu conceito sobre as pessoas que falam flor, blusa e bicicleta? E aí, qual é a opinião de vocês sobre essas pessoas que falam dessa forma? Diante de uma pergunta como essa, como qualquer outra, devemos pensar para responder adequadamente. Então, vamos pensar um pouco. Agora, passando para a página 37. As pessoas que falam flor, blusa, flamengo, etc., em geral, pertencem a que classe social? Essa é uma pergunta, pessoal, na qual eu gostaria que vocês refletissem, tá? As pessoas que falam essas palavras aí dessa forma, elas normalmente pertencem a que classe social? Quando a gente diz classe social, a gente se refere à questão econômica. Normalmente elas têm o quê? Elas são um pouco mais humildes, têm um pouco mais uma condição melhor, têm um pouco mais de dinheiro. Qual é normalmente a classe delas? O que é que vocês acham aí? Segundo, essas pessoas tiveram ou têm a oportunidade de estudar? Terceiro, essas pessoas são valorizadas socialmente? E quarto, por que será que elas falam dessa forma? Pronto. Eu não sei a resposta de vocês, mas eu vou deduzir a resposta de vocês e também vou dar a minha resposta aqui quanto a essas perguntas, que são perguntas de cunho pessoal, tá bom? Então, no primeiro a gente tem aí as pessoas que falam flor, blusa e flamengo pertencem normalmente a que classe social? Essas pessoas que falam dessa forma, pessoal, normalmente elas pertencem à classe social mais pobre, aquela que não teve muito acesso à educação, por exemplo, já respondendo a segunda questão aí. É aquela classe social que tem mais dificuldade financeira, que não teve muita oportunidade de ter estudo, né, devido a várias situações sociais, como, por exemplo, a questão da fome, né, a pobreza, etc. Segundo, essas pessoas tiveram ou têm oportunidade de estudar? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, as pessoas, por terem uma condição muito baixa, elas precisam trabalhar cedo para conseguir se manter, o que impede que as mesmas frequentem as escolas, o que é bem sério, bastante sério. A gente já trabalhou sobre isso, falou sobre o trabalho infantil, né? Enfim, essas pessoas são valorizadas socialmente, que é considerado se essas pessoas têm valor social, elas são valorizadas pela sociedade, a sociedade atribui algum valor a elas. Não, na maioria das vezes não. Na maioria das vezes, só pelo fato de elas falarem errado, as pessoas já julgam-nas, achando que elas são burras, que elas são isso, que são aquilo, quando na verdade a gente sabe que não é. Bom, mas infelizmente essa é a nossa realidade hoje. Por que será que falam dessa forma? Essa pergunta também já respondi agora há pouco, né? Devido à questão financeira, não ter uma situação muito boa, essas pessoas que falam dessa forma, elas são muitas vezes obrigadas a trabalharem logo cedo, né? Elas são submetidas ao trabalho infantil, o que faz com que elas não consigam frequentar a escola. E como elas não conseguem frequentar a escola, elas não vão aprender a forma correta, entre aspas, né? A gente vai falar sobre isso. A forma correta de falar, porque elas não tiveram a oportunidade de frequentar a escola como vocês têm. Elas precisaram, uh, elas precisaram, no caso, ir para outro lugar ao invés de ser a escola. E essa ida para outro lugar fez com que elas não tivessem contato com a regra do português. Então, não aprenderam, tá bom? Então, essa seria a resposta daí. Mas claro que essas respostas foram pessoais, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui na página 37. Como você pode perceber, não é tão fácil emitir um conceito adequado sobre algo aparentemente simples. Nesse caso, precisamos perceber que as pessoas que falam bicicleta e não bicicleta, em geral, pertencem às camadas mais pobres da sociedade, que vivem em situações em que praticamente tudo falta, inclusive o estudo. E que, por esses motivos, entre outros, são vistas frequentemente de maneira negativa pelas pessoas das classes mais ricas e que possuem mais tempo de estudo.
Assim, podemos dizer que o preconceito é uma opinião antecipada, isto é, uma conclusão à qual se chega sem reflexão. Vamos deixar isso mais claro? Muitas pessoas nunca experimentaram sushi, por exemplo, mas apesar disso, ah, dizem que é ruim e que faz mal à saúde, porque o peixe é cru. Ora, essa opinião é preconceituosa, porque não tem relação com a realidade, não tem sentido. O sushi pode até fazer mal se não for preparado de maneira adequada, como qualquer outro alimento. Pronto, deixa eu explicar para vocês aqui agora, pessoal, o que é que ele quis dizer. Primeiramente, quando ele fala sobre essa questão das camadas sociais, eu já expliquei isso para vocês, né? Devido ao fato dessas pessoas terem nascido em uma situação de vida difícil, elas não têm condições de ir para a escola, para estudar, elas precisam trabalhar para poder se manter, tá bom? E isso impede que elas venham à escola. Na segunda parte aí, falando sobre a questão do preconceito, quando a gente diz, ó, aqui no nosso slide, eu vou mostrar para vocês aqui. Pronto. Quando a gente diz que o preconceito ele é uma opinião antecipada acerca de algo que gera uma conclusão sem reflexão. Como assim, professor? O preconceito, pessoal, é quando você antecipa uma opinião. É quando você diz algo que você não sabe do que você está falando. Você diz algo puramente por intuição, que é o caso aqui do exemplo que ele vai falar agora sobre o sushi, né? Como é que você pode dizer que você não gosta de sushi se você nem chegou a provar o sushi? Isso seria um exemplo de preconceito. Você diz que o sushi é ruim, você diz que ele não presta, que isso e aquilo, mas você nunca chegou nem a provar o sushi. Você talvez só ouviu as pessoas falarem, você talvez só viu na televisão, mas você vai estar afirmando algo que não tem sentido, porque você nunca provou. Então, isso aí é um exemplo de preconceito. Bom, quando a gente fala preconceito linguístico, aí a gente passa agora para a parte da linguagem, tá bom? Do idioma. Como é que você diz que, por exemplo, o português ele é um idioma difícil se você nunca estudou o português? Como é que você diz que o russo é um idioma feio se você nem sabe como é o russo? Tá bom? Ou então, como é que você diz que o seu amigo ele fala de forma errada, se você não sabe o contexto que fez ele falar daquela forma, entendeu? Então, quando é preconceito linguístico, a gente se refere à questão do preconceito voltado para a área do idioma, tá bom? Como, por exemplo, aquele nosso amigo que ele é do Sul, por exemplo, ou de Minas, e ele fala, oxe, na moral, meu véi, né? Essa aqui tirando do Nordeste, né? Em Minas, por exemplo, seria oxe, né? E é o sotaque que a gente fala, sotaque de matuto, né? De caipira, pronto. Isso é um exemplo de preconceito, gente. Onde você está julgando a pessoa, o falar dela, sendo que você não tem nem conhecimento daquele falar, você não sabe exatamente como é que ele desenvolveu aquele falar, tá bom? Então, esse é um exemplo de preconceito linguístico, tá bom? Continuando ainda no nosso livro, página 37. Quando falamos sobre o que é uma língua no capítulo anterior, partimos da ideia muito comum de que o português é uma língua difícil. Passo a passo mostramos que não é bem assim. Na verdade, todas as línguas do mundo têm suas características, seus detalhes. Vimos também que, logo na infância, aprendemos muitas das características da língua falada pela sociedade da qual fazemos parte. E isso acontece espontaneamente no nosso dia a dia, sem que precisemos ir à escola para tanto. Ou seja, com o nosso dia a dia, nossa convivência com nossos familiares, nós conseguimos adquirir o nosso idioma, nós conseguimos aprender, sem que haja necessidade de nós irmos para a escola, porque o idioma ele é uma das primeiras coisas que a gente vai aprender a dominar. É o nosso idioma. E a gente só aprende ouvindo as pessoas ao nosso redor falarem. Tá bom? Passando agora para a página 38. Página 38, vamos lá. Seja qual for o lugar onde uma pessoa vive, ela pertence à mesma espécie, a dos Homo sapiens. Isso significa que tem o mesmo cérebro que qualquer outra pessoa, dotado das mesmíssimas capacidades. Assim, se um bebê nascido de uma tribo indígena da Amazônia for levado para a Inglaterra, aprenderá a falar inglês como qualquer outro bebê nascido lá, e vice-versa.
Desse modo, é normal sentirmos dificuldades quando começamos a aprender uma nova língua, pois não tivemos contato com ela nos primeiros anos de infância. E essas dificuldades aumentam quando a nova língua é muito diferente da nossa. Por exemplo, o espanhol é parecido com o português, mas o japonês não. No espanhol, muitos sons são semelhantes aos sons da nossa língua, mas os sons produzidos na fala do japonês não são. Por isso, dizemos que não existem línguas fáceis ou difíceis, feias ou bonitas, ricas ou pobres. Elas são simplesmente diferentes umas das outras. Todas as línguas têm suas características próprias e atendem perfeitamente às necessidades comunicativas dos seus falantes. Ou seja, pessoal, não existe esse negócio de língua feia ou língua bonita. Não, o que existe são línguas diferentes umas das outras. Como, por exemplo, para a gente, o português de Portugal ele é bem parecido com os dois, né? A gente basicamente fala o mesmo português, só tem algumas diferenças. Aí vem a questão do espanhol, que também é bastante parecido. Então, a gente tem mais facilidade em aprender o espanhol devido ao fato de que nós já sabemos o português e eles são bem similares, o que faz com que nós consigamos entendê-los e eles consigam entender-nos. Por quê? Devido à similaridade entre ambos os idiomas. Tá bom? Pronto. Agora, o japonês já fica um pouco mais difícil, né? O japonês já não tem nada a ver com o português, então fica um pouco mais complicado para eles entenderem. Já um coreano, por exemplo, se ele fosse falar japonês, ele não teria tanta dificuldade, considerando que o alfabeto é parecido, os gráficos são parecidos, né? As letras, os fonemas, né? Os grafemas, então são bem parecidos. Então ele não teria dificuldade, mas nós teríamos dificuldades, porque nós estamos acostumados com o alfabeto latino, que é o A, o E, o I, o U, B, C, D, etc. Já eles não têm esse alfabeto. Então, eles não conseguem, eles conseguem aprender, mas eles têm mais dificuldade do que nós, tá bom? Beleza. Agora a gente continuando aqui, pessoal, vai falar sobre a variação linguística, tá bom? Ainda na página 38. As línguas podem variar também quanto ao nível de formalidade, dependendo da situação comunicativa. Desse modo, se estou conversando com meus amigos em uma festa, posso ser informal, mas se for a uma entrevista de emprego, tenho de ficar atento para me expressar de maneira formal, ou seja, de acordo com a norma culta. Norma culta ou norma padrão é a variedade linguística utilizada pelas pessoas que possuem maior escolaridade. A maneira como nos expressamos, formal ou informalmente, depende, portanto, da situação. Devemos procurar falar e escrever sempre tendo em vista esse aspecto. Bom? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá, continuando aqui agora. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da variação linguística, que é o que ele está falando aqui. Aí eu vou explicar essa questão para vocês das normas, as norma padrão do português, que é a forma mais formal de se comunicar, tá bom? E a gente vai entender aí o que é essa questão da variação linguística, como isso pode nos ajudar, como isso influencia no nosso português e por que é importante que estudemos sobre esse assunto, tá? Antes eu vou finalizar esse slide aqui com vocês. Pronto, já vimos aqui o significado de preconceito, preconceito linguístico, pronto. Aqui a gente tem um exemplo, pessoal, para a gente poder finalizar essa parte de preconceito linguístico, a gente tem aí um exemplo, exemplo de preconceito linguístico. A gente tem aqui uma conversa entre João e Maria. E João diz assim: oxe, eu nem estava pronto para sair e o sinal já tocou. E Maria responde: João, esquece esse oxe, que coisa feia. Segundo exemplo: bah, você tá linda, Júlia. Júlia, estou sim, mas sua forma de falar está horrorosa. Então, nós vemos aí duas pessoas totalmente preconceituosas, tá? Que não compreendem que essas expressões são do dia a dia das pessoas que residem nessas áreas aí, tá bom? Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Aqui no Nordeste a gente usa muito esse oxe. Oxe, oxe, oxe. Então, todo nordestino ele fala um oxe. Hora ou vez ou outra, né, ele vai falar, ele vai acabar falando desse oxe, tá bom?
Já o sulista, né? Poxa, eu esqueci agora, pessoal, quem que fala o ba. É o pessoal gaúcho. É o pessoal gaúcho que fala o ba, né? Porto Alegre, pronto, isso mesmo. Desculpa, eu só tinha esquecido. Estava na ponta da cabeça aqui, eu tinha esquecido. Sim, é o gaúcho que ele fala o ba. Ba, eu não sei exatamente o que esse ba significa, não me pergunte, que eu realmente não sei, né? Bem como o oxe. O oxe ele não tem um significado exato, a gente deduz pela situação, tá? Às vezes a gente fica assim, né? Poxa, o que é que esse cara quis dizer? Eu não entendi. É uma coisa que só quem reside entende, né? Então esse o ba aqui, né? Cadê? Vou botar aqui para vocês verem. Pronto, a gente estava aqui, pronto. Então, esse ba aqui, ba, é uma coisa que eles usam muito, mas eu não sei exatamente dizer o que isso significa. É como se fosse o oxe da gente, né? É como se fosse um oxe. Não tem exatamente uma tradução para isso. É um oxe. Podem dizer que é um oxe. Tá? Então, eles usam bastante esse ba aí, né? Você tá linda, Júlia. Ah, responde, estou linda, mas sua forma de falar está horrorosa. Então, um outro exemplo de preconceito linguístico, onde a gente vê que a pessoa não compreende que é uma necessidade da pessoa dizer certas coisas em certas situações, devido à questão da convivência. A convivência com pessoas vai fazer com que vocês desenvolvam hábitos linguísticos, formas de falar alguma coisa, né? Expressões, gírias, jargões, etc. Tudo isso é normal, pessoal. Mas nesse caso aqui a gente tem dois exemplos de pessoas preconceituosas, que é Maria e Júlia, são preconceituosas, tá bom? Pronto. Então, agora a gente passa para a nossa última parte do preconceito linguístico. Como vencer o preconceito linguístico? Como é que a gente consegue vencer o preconceito linguístico? Bem, gente, o preconceito linguístico ele só pode ser vencido com a compreensão e a aceitação das múltiplas formas de falar geradas pela presença de vários povos em regiões específicas do Brasil. Professor, o que é que isso significa? Para a gente vencer o preconceito linguístico, pessoal, a gente precisa entender, compreender, colocar isso na nossa cabeça que existem várias formas de falar. E essas formas de falar, elas são influenciadas pela região onde a pessoa mora, tá? Dependendo de onde a pessoa morar, ela vai desenvolver um hábito de falar de certa forma. Então, a gente precisa entender isso. Quando a gente entender isso, colocar isso na nossa cabeça, a gente não vai mais julgar a pessoa por causa disso. É como, por exemplo, vamos dizer assim, se você não se alimentou bem, se você não teve uma boa alimentação, não praticou exercício, você certamente vai ter tendência a ter obesidade, tá bom? E isso daí é causado pelo quê? Pelo fator do quê? Você comer em excesso, comer coisas que não são saudáveis, de você não praticar exercícios físicos, e vai gerando a obesidade. Já uma pessoa também que não come muito, desnutrido, essa pessoa ela vai desenvolver algumas consequências disso. Quais são as consequências de você não comer bem, de você comer pouco, não comer na hora certa, pular refeições? A consequência é você perder peso. Entendeu? Então é como se fosse a consequência. Essas pessoas, por morarem ali, por nascerem naqueles locais, elas desenvolvem aquela forma de falar. Por exemplo, no Nordeste, como aqui ele é bem quente, sabe? O ar do Nordeste ele é um pouco quente, nós tendemos a utilizar o nariz na hora de falar, na hora de nos expressarmos. Isso faz com que nós precisemos de mais respiração para poder conseguir se expressar. A gente precisa respirar mais do que o normal. Isso é um exemplo, pessoal, de um fator, um fenômeno causado no Nordeste. Isso faz com que isso coopera com a forma como nós nos expressamos. Coopera de que forma, professor? Da forma que, devido ao ar quente do Nordeste e à utilização do nariz para respirar mais, a nossa voz também vai ser comprometida. Porque como o nariz vai trabalhar muito, ele vai ficar um pouco mais fonho. O resultado é que muitos nordestinos falam de forma fonha, eles têm
aquele som meio como se saísse pelas narinas, tá bom? Isso se dá por quê? Porque eles nasceram no Nordeste. No Nordeste tem um ar quente. Então a gente percebe, a gente entende, pessoal, que até os fatores da natureza eles vão influenciar na forma como a gente fala. Então, uma pessoa dessa que nasceu no Nordeste, ela tem culpa de falar de forma mais aguda por causa do nariz? Não, porque a questão é onde ela nasceu ali. O ar ali é quente, então ela não pode fazer nada contra isso. Então, ela vai desenvolver uma forma de falar específica. Então, quando a gente entender isso na nossa cabeça, a gente nunca mais vai praticar nenhum tipo de preconceito com essas pessoas, tá bom? Como diz aqui, ó, não há forma correta de falar, pois cada região apresenta características específicas que podem influenciar na forma de um indivíduo se expressar. Então, ou seja, não existe uma forma correta de falar. Não tem, cada pessoa fala de um jeito, dependendo da região, da situação onde ela for criada, tá bom? Isso é tão genérico, pessoal. É tão genérico isso daí, que isso está presente até hoje no nosso dia a dia. Infelizmente, muita gente, às vezes, fica próximo a pessoas que falam muitas palavras feias, muito palavrão, né? E acabam desenvolvendo esse hábito também, que a gente já sabe que é um hábito feio, né? Às vezes a pessoa fala muito palavrão, por quê? Porque ela convive com pessoas que falam palavrão. Então, como ela convive com pessoas que falam palavrão, ela tende a também desenvolver o mesmo comportamento, tá bom? Então, pessoas que falam palavrão, pessoas que falam coisas ruins, nunca é bom a gente ficar muito perto para que não gere, a gente não acabe se acostumando, pegando essas palavras feias que eles falam, né? Porque a gente sabe que são palavras feias. Eles usam essas palavras e acabam nos acostumando a usar também. Então, a gente tem que evitar contato, assim, absorver o que essas pessoas falam, tá bom? Muito bem. Agora a gente passa aí, pessoal, para alguns exemplos, ó. Agora a gente vai falar sobre a variação linguística, tá bom? Variação linguística. Falamos sobre preconceito e tudo mais. Agora a gente vai falar sobre a variação linguística. Na página 39, pessoal, tem uma atividade aí, tá? Pronto. Essa atividade vai ficar para depois, tá bom? Deixa eu explicar logo para vocês agora a questão da variação linguística. O que é a variação linguística? Para que serve a variação linguística? Gente, a variação linguística, diferente do preconceito linguístico, é a possibilidade de falar a mesma coisa de formas diferentes. Como assim falar a mesma coisa, professor, de formas diferentes? Às vezes, pessoal, as pessoas são julgadas por falarem errado. Em alguns casos, elas falam errado de propósito. Muitas vezes é isso, tá? O que acontece? A gente viu que um dos motivos das pessoas ainda usarem o português de forma errada é que muitos deles não tiveram acesso à escola, precisaram trabalhar, mas às vezes a pessoa tem acesso à escola, não precisa trabalhar e ainda assim acaba falando várias coisas erradas. Isso é o que não pode. Gente, se vocês têm acesso à escola, se vocês estão tendo acesso a esse conteúdo, então vocês precisam desenvolver essa questão. Mas falando aqui, o que é essa variação linguística, professor? Para que serve a variação linguística? A variação linguística, pessoal, ela permite que nós nos expressemos de acordo com a situação. Como assim de acordo com a situação, professor? Por exemplo, pessoal, vamos citar um exemplo aqui. Digamos que você vai em uma entrevista de emprego. Você vai em uma entrevista de emprego. Em uma entrevista de emprego, você tem que demonstrar formalidade, você tem que demonstrar ser formal, você tem que demonstrar ter experiência no que você está fazendo, tá? Então, qual seria o ideal? Você chegar em uma entrevista de emprego. Você iria falar assim. Você iria falar assim ou você iria falar assim? Bom dia, gostaria de me candidatar à vaga publicada no edital semana passada. E aí, eu vi aquela vaga lá no edital e tal, então eu fui me candidatar. Percebam a diferença, pessoal, na forma de se comunicar. Se vocês vissem duas pessoas falando dessa forma, qual delas você acharia que teria
do estudo. Certamente você pensaria que apenas a primeira pessoa teve estudo e a segunda não, pela forma de se comunicar. Não é que essa forma aqui esteja errada, não, gente. Não, essa forma também está certa. Só que a questão é que você tem que saber a hora para as coisas. Existe uma hora onde você vai falar de forma formal, ou seja, bem bonitinho, bem articulado, e tem outro momento que você vai falar de forma informal, que seria, por exemplo, isso aqui, ó. Em uma entrevista de emprego, por exemplo, você tem que falar da forma formal, tem que ser o mais formal possível, né? Já, por exemplo, você falando com seu amigo, né? Ah, me candidatei para uma vaga que eu estava afim e tal, estou afim de trabalhar, não sei o que, isso, aquilo. Aí é diferente, né? Você está conversando com seu amigo, você conhece seu amigo, aí você pode usar. O problema não é você falar dessa forma, o problema é você não saber a hora de falar. E a hora de falar e como falar nessa hora. Se é para falar de forma formal, se é para falar de forma informal, tem que tomar cuidado com isso. Tem gente que se acostuma tanto a falar errado que quando ele vai falar certo, ele acaba ele desconfiando, ele acha que não está certo. Porque já estão acostumados a falar errado, que ele já se acostumou com aquilo e para ele já é normal. É tipo as pessoas que falam, por exemplo, nós é. Eles estão tão acostumados a ouvir esse nós é que esquecem que o certo é nós somos. E quando alguém fala nós somos, eles chegam até a desconfiar, né? Por que está falando me corrigindo? Estou falando errado? Não, não é que você esteja falando errado, é que dependendo da situação, você não vai falar nós é, você vai falar nós somos, tá bom? Então, isso é a variação linguística, pessoal. Variação linguística é justamente você saber adaptar a questão do seu discurso. Além disso, temos a questão da variação linguística nos vocábulos, tá? Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto. Um exemplo da variação linguística, pessoal, é aqui em São Paulo. Em São Paulo a gente fala mano, né? Mano, cara. Em Pernambuco, no Nordeste, a gente fala oxe, né? Usa muito esse oxe, oxe, né? Então, isso aí é um exemplo de variação linguística. Aqui a gente fala massa. Lá é legal, né? Quando você vai falar com alguma coisa é legal, tal, você não fala massa lá, apenas aqui. Lá eles usam legal, maneiro, que bom, etc. Uma vez uma irmã minha viajou para São Paulo e ela falou esse massa, mas ninguém conseguiu entendê-la. Ninguém entendeu, porque não sabia que massa significava legal. Isso é um exemplo de variação linguística. Isso acontece apenas em Pernambuco e em alguns estados, né? Que já adotaram isso também, mas em São Paulo não. Em São Paulo eles utilizam o mano, que maneiro e etc. Depende da situação. Então, isso é um exemplo de variedade e variação linguística. Tá bom, pessoal? Não é a forma correta, não. Cada pessoa tem a forma, cada região tem a forma específica de falar. Tá bom, gente? Bom, então a gente fica por aqui hoje. Ó, vocês vão responder a atividade de casa, a página 39, 40, 41 e 42. Então, vocês vão responder até a página 45, tá? Até a página 45. Atividade de casa. Responder. Opa. Responder as atividades da página 39 a 45. Página 39 até a página 45, tá? Mandem para mim no WhatsApp qualquer dúvida que vocês tiverem. São perguntas fáceis, perguntas simples, vocês vão conseguir responder rapidinho. Beleza, pessoal? Então, fico por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Estudem aí. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no WhatsApp, tá bom? Responda essa atividade e mandem para mim. Se possível, se vocês conseguirem, redigam ao invés de mandarem foto, porque às vezes, devido à qualidade, fica um pouco complicado a gente conseguir responder. Então, digitem
a resposta. Não precisa nem colocar a pergunta, só vocês colocar primeiro, tal resposta, segundo, tal resposta. Beleza? Então, fico por aqui, pessoal. Foi um prazer novamente estar aqui com vocês. Qualquer dúvida pode me consultar no WhatsApp, estou à disposição. Beleza? Boa semana, tchau, pessoal, e vejo vocês na nossa próxima aula. Beijo.